Olá pessoal, a aula de hoje vai ser sobre medidas de tendência central. Módulo 4, página 47. Matemática 4, pessoal. Pessoal, então as medidas de tendência central são média, mediana e mola. Então, a medida de centralidade é um número que está representando todo o conjunto de dados. Nas pesquisas, tal número é conhecido como medida de tendência central, que pode ser encontrada a partir da média aritmética, da moda ou da mediana. E o uso de cada uma delas é mais conveniente de acordo com o nível de mensuração, ou seja, de medida, o aspecto ou forma da distribuição de dados e o objetivo da pesquisa. Então vamos ver uma por uma. Média aritmética. Essa é a mais comum, né, gente? A média aritmética simples é quando a gente soma todos os elementos e divide pela quantidade de termos, certo? Então a ideia, média aritmética simples, soma todos os elementos e divide pela quantidade. Por exemplo, algumas empresas de transporte privado urbano que se conectam aos seus usuários por celular possuem uma estratégia chamada preço dinâmico. Quanto mais pessoas de um bairro fizerem o uso do serviço, maior será o preço da corrida. Havendo naturalmente a diminuição das chamadas pelas pessoas desse bairro, equilibra-se consequentemente a quantidade de carros por toda a cidade. Na tabela abaixo temos a quantidade de veículos desse serviço em um certo bairro da cidade durante um período de 2,5 horas, 2 horas e meia. Então, na primeira meia hora, 52 carros. Segunda meia hora, 47. Terceira meia hora, 58. Na quarta, 50. Na quinta, X. O valor limite para que não haja aumento no valor da tarifa do serviço é de 50 carros. Então, ó, uma informação importante. O limite é 50. Na primeira meia hora, 52. Na segunda, 47. Aqui passou, na segunda faltou, né? Para 50. Na terceira, já houve um excesso, 58. A quarta já está na média, que é 50. Durante o intervalo de tempo analisado. Qual deve ser o valor X para que não haja acréscimo no valor da tarifa? Então, gente, para que não haja acréscimo no valor da tarifa, a média aritmética desses 5 valores tem que corresponder a 50, não é isso? Então, ó, considerando que o valor limite seja a média de carros utilizados em cada meia hora, temos a soma dos 5 valores, 52, 47, mais 58, mais 50, mais x dividido por 5. 5 vezes 50 dá 250, né? Somando aqui os 52, 47, 58, 50, dá 207. Então, 207 mais x é igual a 250. Passo 207 para o segundo membro, vai negativo. 250 menos 207, 43. Então, para que não haja aumento no valor da tarifa, o número de carros da quinta meia hora tem que se corresponder a 43 carros. Letra C, ok? Média aritmética ponderada. Consideremos uma coleção formada por N números, x1, x2, x3 até xn, de forma que cada um esteja sujeito a um peso. Nota, peso é sinônimo de ponderação, respectivamente indicado por P1, P2, P3, Pn. Gente, em resumo, o que a gente tem é o seguinte, eu tenho um elemento e esse elemento repete mais de uma vez. Ou seja, ele tem uma frequência maior que 1. Quando a gente tem que o elemento repete mais de uma vez, o número de vezes que esse elemento repete é o que eu vou chamar de peso, que é a ponderação, certo? Que seria a frequência absoluta daquele elemento. A média aritmética ponderada desses N números é a soma dos produtos de cada um multiplicado pelos seus respectivos pesos, dividido pela soma dos pesos. Isto é, eu vou pegar o elemento x1 e vou multiplicar pelo P1, ou seja, que é o número de vezes a frequência desse elemento x1, mais o x2 multiplicado pela frequência dele, P2, x3 pela frequência dele, P3, até a gente chegar no enésimo elemento, no xn, multiplicado por Pn. Aí a gente vai pegar essa soma toda e dividir pelos pesos, que são as frequências, ó, P1 mais P2, P3, Pn, que seria o total de frequências que a gente tem. Por exemplo, em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento, para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo.
Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, durante 52 dias, ela teve 0 garrafas fora do determinado. Durante 5 dias, 1. Durante 2 dias, 2. E durante 1 dia, 3 garrafas, certo? A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Então, gente, aqui eu tenho uma média ponderada. Para saber, então, a média de garrafas fora das especificações, eu preciso pegar o número de garrafas e multiplicar pelo número de dias que isso aconteceu. Então, 0 garrafas vezes 52. 1 garrafa vezes 5, são 5 dias. 2 garrafas por 2 dias. E 3 garrafas em um único dia. Eu vou dividir pelos pesos, que é o 52, 5, 2 e 1, que define o total de dias, que é 60. Então, em 60 dias, a fábrica teve 12 garrafas fora das especificações em 60 dias. Então, 12 dividido por 60, isso vai dar 0,2. Então, o que a gente tem que 0,2 garrafas, em média, por dia, fora das especificações. Resposta, letra B. Certo? Então, a gente usou a média ponderada. A gente pegou cada elemento e multiplicou pelo respectivo peso. O peso aqui era o número de dias. Agora, uma coisa, a gente também pode calcular uma média aritmética, porque toda média ponderada é uma média aritmética, só que é uma média aritmética ponderada. No caso aqui, ó, renda familiar. Eu tenho aqui número de salários, de 1 a 3, eu tenho 14 famílias. De 3 a 5, 10. De 5 a 7, 8. De 7 a 9 salários, 5. De 9 a 11 salários, 3. Total de famílias, 40. Só que eu não sei, dessas 14 famílias, eu não sei precisamente quanto cada uma recebe. Então, o que a gente precisa fazer? Calcular o ponto médio da classe. Lembra que eu já expliquei que, para calcular o ponto médio da classe, eu posso pegar, somar os dois limites, inferior e superior. Então, mais 3, 4, divide por 2, 2. Esse é o ponto médio da classe. Ou se não pegar o limite superior menos o inferior, 3 menos 1, 2, dividir esse resultado por 2, 1. E somar 1 agora a cada limite inferior. Ó, 1 mais 1, 2. 3 mais 1, 4. 5 mais 1, 6. 7 mais 1, 8. 9 mais 1, 10. Está aqui o ponto médio da classe. Por que isso aqui vai se tornar uma média ponderada? Porque eu tenho que pegar agora cada ponto médio e multiplicar pela frequência, que é o número de vezes que isso vai acontecer. Então, eu vou ter que multiplicar. 2 por 14 dá 28. 4 vezes 10, 40. 6 vezes 8, 48. 8 vezes 5, 40. 10 vezes 3, 30. Total de salários recebidos, 186. Total de famílias, 40. Dividindo 186 por 40, eu vou ter 4,65 salários de média por família. Certo, pessoal? Também é uma média ponderada. Moda. Gente, moda é o elemento de maior frequência, é o elemento que mais repete em uma distribuição. Então, por exemplo, se eu tenho essa distribuição aqui, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12. O elemento que mais repete é o 10. Então, nesse caso, a moda é 10. Agora, há séries que não existe moda, ou seja, se eu pegar essa distribuição aqui, 3, 5, 8, 10, 12, nenhum elemento repete mais do que nenhum outro. Então, significa que se todos aparecem uma única vez, isso é uma série amodal. Mas, por exemplo, se o 3 tivesse aparecido 2 vezes, o 5 2 vezes, o 8 2 vezes, o 10 e o 12 também, da mesma forma ela seria modal, porque nenhum elemento repete mais que os outros. Só que também numa moda, numa distribuição, eu posso ter 2 modas ou mais. No caso desse outro exemplo, eu tenho o 4 3 vezes e o 7 3 vezes. Nesse caso, eu vou falar que essa distribuição ela é bimodal, porque o 4 repete 3 vezes e o 7 3 vezes. Mas, por exemplo, se o 4 tivesse repetido 4 vezes e o 7 3, continuaria tendo apenas uma moda. Que seria apenas o 4, porque ele repetiria 4 vezes. Certo? Mas aqui o 4 repete 3, o 7 repete 3, então ela é bimodal. Certo? Então, moda é o elemento que mais repete em uma distribuição. Exemplo,
Ao iniciar suas atividades, um assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde parte ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Então, de acordo com a tabela, ó, que entra no elevador no início do térreo, 4, não sai ninguém. No primeiro andar, entra 4 e sai 3. No segundo, entra 1 e sai 1. Entra 2 no terceiro e saem 2. No quarto andar, entram 2 e não sai ninguém. E no quinto, entra 2 e sai 6. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Certo? Então a gente precisa ver qual o número que mais repete, de maior frequência. Então, gente, eu criei uma terceira linha aqui e aí a gente vai analisar o número de pessoas por andar que fica no elevador. Então, entram 4, não saiu ninguém, fica com 4. Agora eu vou pegar esse número e somar com quem entra. Ó. 4 mais 4, 8. Como saem 3, sobram 5. No segundo andar, eu já tinha 5, entrou mais um, 6, saiu 1, continua com 5. Para o terceiro andar, eu tinha 5, entram 2, 7. Saem 2, continua com 5. Quarto andar, entram 2, então vai para 7, não sai ninguém, 7. No quinto andar, entram mais 2, vai para 9. Como saem 6, restam 3. Então, o número de pessoas por andar está aqui, do térreo ao 5º andar. O elemento que mais repete é o 5, ó. Aparece 3 vezes. Dessa forma, a moda é 5. É o elemento de maior frequência, certo? Mediana. A mediana representa o elemento que se encontra no centro da distribuição. Quando a sequência de dados se apresenta ordenada de forma crescente ou decrescente, cortando assim a distribuição em 2 partes com o mesmo número de elementos. Pessoal, então a mediana é o elemento central. Ela vai dividir a distribuição ao meio, certo? E agora a gente vai ver as características disso. Determina a mediana da série. Primeira coisa, essa série está aqui, 5, 2, 6, 13, 9, 15, 10. Ela não está ordenada. Quando ele fala em crescente ou decrescente, ele está pedindo para escrever o rol. Então, primeira coisinha é escrever o rol. O rol, então, é 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15. Está ordenado. Agora, quantos são os elementos que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, toda vez que a distribuição estiver dada com elementos que eu possa saber quanto é o valor de cada um deles, com dados discretos, para saber a posição da mediana, eu posso usar uma regrinha que vai ser assim, você soma a quantidade de elementos mais 1, divide por 2. Como eu tenho 7 elementos, 7 mais 1, 8. Divide por 2, 4. Então, o quarto elemento representa a mediana. Então, nessa distribuição aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4. O quarto elemento é exatamente o número 9. Então, logo, a mediana é 9. Então, se a gente pegar o 9, ó, eu tenho 3 elementos à sua esquerda e 3 elementos à direita. Então, o que a mediana faz é isso. Ela divide a distribuição ao meio, certo? Então, pessoal, ó, o valor mediano, então, ainda até coloquei essa palavrinha aqui, porque se o cara pergunta quem que é a mediana ou o valor mediano, é a mesma coisa, ele quer saber a mediana. O valor mediano será o termo de ordem dado pela fórmula. Então, ordem significa posição. Essa fórmula aqui define a posição e não o valor. Foi o que a gente aplicou no exemplo anterior. Eu tinha 7 valores, 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então, o quarto elemento, já no rol, quer dizer que em ordem crescente ou decrescente, ele representa a mediana, ok? Então, por exemplo, nessa questão do Enem aqui, em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, na raia 1, 20,9, raia 2, 20,9, raia 3, 20,5, raia 4, 20,8, raia 5, 20,6, a raia 6, 20,6,
raia 7, 20,9, raia 8, 20,96. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Então, pessoal, eu tenho 8 tempos. Então, a primeira coisa para definir a mediana é colocar todos os elementos em ordem crescente. Então, ou em ordem decrescente. Eu prefiro a ordem crescente. Então, vamos escrever o rol do menor para o maior. Então, 20,5, 20,6 duas vezes, 20,8, 20,9 três vezes e 20,96. Se a gente usar agora a fórmula lá que eu tinha explicado, então eu tenho 8 termos. 8 mais 1, 9. 9 dividido por 2 dá 4,5. Não existe o termo de posição 4,5. Então eu tenho que pegar o termo anterior e o posterior a esse valor. Então, eu vou ter que somar o quarto, que é 4,5. Vou somar o quarto com o quinto e dividir por 2. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto. Então, eu somo 20,8 com 20,9 e divido por 2. Isso dá 20,85. Resposta, letra D. Pessoal, então, muito importante, hein? Quando a gente for calcular a mediana e o número de elementos for par, a gente sempre vai ter que somar os dois termos centrais e dividir por 2, tá bom? Mas lembra da regrinha por quê? Se eu tiver, por exemplo, 50 elementos, então, quem vai ser a mediana? 50 mais 1, 51. Divide por 2, 25,5. Então, eu vou ter que somar quem? O 25º com o 26º e dividir por 2. Agora, se o número de elementos for ímpar, né? Vamos falar assim, eu tenho 51 termos. Somo mais 52. Divide por 2, 26. Tá certo, pessoal? Então, o 26º tempo, no caso, no 26º elemento, será o valor da mediana, tá bom? Mediana para dados contínuos. Então, pessoal, o cara pode pedir uma mediana para uma tabela de intervalos de classes, ou também com histograma, também com intervalo de classes. Então, isso que vai dar um pouquinho mais de trabalho, e vai ter duas formas possíveis. Então, vamos lá. Uma equipe de futebol realizou o levantamento dos pesos dos seus 40 atletas e chegou à distribuição de frequência dada pela tabela seguinte, cujo histograma correspondente é visto a seguir. Então, pessoal, tem a tabela, o cara pode dar no exercício só a tabela e a gente constrói o histograma, ou ele pode dar as duas informações, tá bom? Então, aqui, de 60 a 64 quilos, eu tenho 2 atletas. De 64 a 68, 5. De 68 a 72, 10. De 72 a 76 quilos, 12. De 76 a 80, 6. De 80 a 84, 3. De 84 a 88, 2. Total de atletas, 40. Com base nesses dados, pode-se afirmar que o valor da mediana dos pesos é igual a... Pessoal, então tá aqui, ó. O gráfico tá aqui, aqui eu coloquei os valores. Então, só que esse 62, ele representa o ponto médio de cada uma das classes. Só para a gente entender onde que está o ponto médio. Mas a classe em si, ela vai de 60 a 64, 64 a 68, 68 a 72, de 72 a 76, 76 a 80, de 80 a 84, de 84 a 88. Primeira coisinha que a gente pode fazer aqui, então. Ó, para determinar a mediana para dados agrupados em classe, podemos aplicar a seguinte regra. Tá, a primeira coisinha, eu tenho quantos elementos? Eu tenho 40. Pessoal, a gente precisa definir a posição dessa mediana. Então, a gente vai pegar 40 e dividir por 2, isso vai dar 20. Então, eu preciso saber o seguinte, o 20º elemento encontra-se em qual classe? Olha, 2 com 5 dá 7. 7 com 10, 17. Então, significa que a próxima classe, ela vai do 18, então no caso 17 mais 12 dá 29. Então, do 18 ao 29º. Então, com certeza, o 20º elemento pertence a essa classe, que vai do 72 ao 76. Certo? E, pessoal, então, para achar quem que é a mediana, a gente pega o limite inferior da classe, então, 72, mais a quantidade de elementos que eu tenho, que no caso são 40 atletas, dividido por 2, que dá 20.
Desse número, eu subtraio a frequência acumulada até a classe anterior. Então, lembrando, falei disso já para vocês. Frequência acumulada é a soma dos elementos. Então, a frequência acumulada até a classe anterior, que é a terceira, é 2 com 5, 7, 17. Então, 40 dividido por 2, 20. 20 menos 17 dá 3. Eu vou pegar esse resultado e multiplicar pela amplitude da classe. Como essa classe vai do 72 ao 76, ó, que está aqui, ó, a amplitude dela é 4. Então, 3 vezes 4, 12. Eu vou pegar esse resultado e dividir pela frequência absoluta da classe, ou seja, a quantidade de elementos que tem essa classe. Só que, então, 12 dividido por 12 dá 1. E 72 mais 1 é 73. Certo? Então, pessoal, não é muito simples a fórmula, mas está aqui, ó. Para calcular a mediana, a gente vai pegar o limite inferior da classe que contém a mediana, mais o número de elementos da distribuição dividido por 2, menos a frequência acumulada até a classe anterior, multiplicada pela amplitude da classe que contém a mediana, dividido pela frequência da classe. Então, pessoal, ficou beleza, ó. Achamos a primeira coisa. Pegamos 40, dividimos por 2, 20. Localizamos que o 20º elemento estaria nessa classe. Limite inferior da classe, 72. Mais número de elementos da distribuição, 40, dividido por 2, 20. Menos a frequência acumulada até a classe anterior. Então, soma todos esses números aqui. Então, ficou 2 mais 5, 7, com 10, 17. 20 menos 17, 3. Multiplica pela amplitude da classe. Essa classe vai do 72 ao 76. Está aqui, ó, 4. E divide pela frequência da classe. Essa classe tem 12 elementos, por isso a gente dividiu por 12. Essa soma 72 mais 1 definiu quem é a mediana. A outra possibilidade seria usar áreas. Então, vamos lá. No histograma, quando eu falei dessa matéria de gráficos, eu falei que o histograma eu posso calcular a área dele. E a área do histograma é proporcional à sua frequência. Quanto maior a frequência da classe, maior vai ser a área. Então, pessoal, como é que a gente calcula? Como todas as classes têm a mesma amplitude, que é 4, tá aqui, ó, de 4 em 4, eu posso pegar 4, que seria a amplitude, e multiplicar pela soma das frequências, que é o total de elementos, que é 40. Certo? 4 vezes 40, 160 unidades de área. Ó, se eu fosse fazer aqui, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 10, 40 e assim por diante. A hora que eu somasse todas essas áreas, isso dá 160, isso seria a área total. Mas o que acontece? A área até a mediana tem que corresponder à metade da área. Então, o que a gente pode fazer aqui, então? Se ela corresponde à metade da área, eu pego a área total, 160, divido por 2, dá 80. Então, a mediana é um número que vai estar dividindo o histograma em duas áreas iguais. Então, ó, o que acontece? Como a gente já sabe que a gente tem que ter 80 de área, então a gente sabe uma coisinha. Essa área primeira aqui tem que ser 4 vezes 2, que dá 8. A segunda, 4 vezes 5, 20. Só que então já deu 28. A próxima, 4 vezes 10, 40. 28 com 40 é 68. Como eu já tenho 68 e preciso chegar em 80, e a próxima é x vezes 12, então com certeza a mediana está aqui, ó. Depois do 68, que é até nessa classe aqui. Então, eu estou falando o seguinte, que x representaria apenas esse pedacinho aqui, ó, do 72 até o x. Então, com isso, eu tenho que essa é a área à esquerda da linha pontilhada, que pertence à quarta classe, é x vezes 12. Isso é igual a 80. Então, resolvendo aqui, a gente vai ter que 8 mais 20 mais 40 mais 12x igual a 80. 12x igual a 80 menos 68. 12x igual a 12, x igual a 1. Então, eu posso simplesmente somar com o limite inferior 72 mais o valor de x, que é 1, igual a 73. Também encontramos a mediana por área. Existe a possibilidade de calcular esse x direto. Eu poderia falar que esse espaço aqui, ó, que vai do 72 até chegar no x, é x menos 72. Então, na hora de calcular a área aqui, em vez de colocar apenas x,
Eu poderia ter colocado, então, x menos 72 vezes 12 e fazer o cálculo. E com isso a gente consegue encontrar também direto qual que é o valor do x. E o x como sendo a mediana. Aí a gente não precisa somar mais com o limite inferior. Tá bom, pessoal? Então, para a mediana tem duas possibilidades. A mediana para dados discretos ou para dados contínuos. Lembrando que para dado contínuo, que é esse exemplo aqui, eu não posso mais usar aquela regrinha de somar n mais 1 e dividir por 2. Aqui é exatamente n sobre 2, tá bom? É a metade, 50%. Ok, pessoal? Pessoal, comparação entre a média, a mediana e a moda. Então, olha aqui uma coisa. A média reflete cada valor observado na distribuição. Qual que é a desvantagem? É influenciado por valores extremos. Gente, se eu tiver valores que têm uma disparidade muito grande, um muito pequeno e muito grande, isso vai alterar muito a média, tá bom? Isso que ela faz. A mediana é menos sensível a valores extremos que a média. Por quê? A mediana, a única coisa que ela faz é o seguinte, dividir a distribuição ao meio. Ele é o elemento central, certo? Divide ao meio. A moda, ela reflete o seguinte, qual é o elemento que mais repete na distribuição? Então, a desvantagem é que ela não se presta à análise matemática. Por quê? Falar que a moda é 2 não significa que todo elemento da distribuição é igual a 2. Significa dizer que o elemento que tem maior frequência é 2. É o que mais repete. Certo? Ó, relação entre média, mediana e moda. Como o próprio nome sugere, o valor da mediana, que ocupa a posição central em uma distribuição de frequência, deve estar em algum ponto entre o valor da média e o valor da moda. Mas pode também ser igual à moda ou à média. Com essas três medidas de posição, pode-se determinar a assimetria da curva de distribuição de frequência. Se a média for igual, a mediana igual à moda, a curva é simétrica. Ou seja, ó, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Mas isso só vai acontecer quando a média for igual à mediana igual à moda. Por exemplo, eu aplico uma prova numa turma, todo mundo tira 6. Então, a média vai ser 6, a mediana vai ser 6 e a moda também vai ser 6. Segundo caso, média menor que a mediana, menor que a moda. Então, a curva tem distribuição assimétrica negativa. Ou seja, a curva ela vai ser alongada à esquerda aqui, ó, da moda. Ou seja, ela está vindo mais um pouquinho para a esquerda. Então, eu tenho a média aqui. A moda é o elemento de maior frequência. Então, o valor dela vai estar aqui, ó. Então, isso aqui em relação ao valor é um maior valor. E a mediana vai ser um número que tem que estar entre as duas, entre a média e a moda. Então, a gente fala que isso aqui ela vai ser uma distribuição assimétrica negativa. A média sendo menor que a moda. Se acontecer o contrário, da média ser maior do que a moda, a mediana continua entre as duas e agora eu tenho uma curva que vai ser assimétrica positiva. Ou seja, o valor da mediana é maior do que o valor da moda. Certo? Então, a assimetria está aqui. Então, quando a distribuição de frequências tem assimetria positiva, pode-se dizer que a distribuição é assimétrica à direita. Certo? Quando a distribuição de frequências tem assimetria negativa, pode-se dizer que a distribuição é assimétrica à esquerda. Que é o caso do exemplo 2. Tá bom, pessoal? Isso aqui é mais curiosidade, para vocês saberem, mas não precisa se preocupar muito com isso não, tá bom? Pessoal, com isso é o fim, então. As medidas de tendência central, então é isso que a gente tem, tá bom? Na próxima aula eu vou resolver exercícios do material de vocês, tá? Pessoal, até a próxima.